Olá, tudo bem? Tá começando mais um episódio do podcast Língua de Jambu. Toda semana um episódio diferente, por isso te inscreve aqui no YouTube e segue a gente nas redes sociais para não perder nada. Vocês sabem que toda semana a gente traz alguém aqui que sempre tem muito a dizer. É uma conversa com informação, entretenimento e quase sempre também polêmica. E olha, a minha convidada de hoje, ela não é paraense, é mineira, mas mora aqui no Pará, mais precisamente em Parauapebas, e tem aí ganhado destaque nas redes sociais por defender o nosso estado. Eu tô falando da minha colega de SBT, a jornalista Isis Drummond, que mora em Parauapebas hoje, não é isso, Isis? Muito obrigado. Andrei, que prazer estar aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer pela generosidade em abrir esse espaço, a sua casa, é uma honra para mim estar aqui. Nossa casa, né? SBT, a gente fala que esses encontros sejam mais frequentes. E eu tô muito feliz e honrada por esse convite. E olha, a gente vai falar da história da Isis, mas eu já quero começar tocando no assunto que é a polêmica das tuas redes sociais. Isis é adorada e amada por muitos, mas ao mesmo tempo é criticada pelo simples fato de defender o Pará. É isso mesmo, Isis? Exatamente, mas eu vou começar falando uma frase. Eu amo meus haters. Um beijo pra eles, porque eles ajudam, né, minha gente? A partir do momento... Eu acho que as pessoas, elas não entendem como funciona a lógica do algoritmo. Elas não entendem que a partir do momento que elas comentam, elas ajudam o conteúdo a ser impulsionado. Então no fim, é ótimo. Aquela frase antiga que as pessoas dizem assim, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Nas redes sociais funciona muito. Funciona, desde que você tenha autenticidade sobre o seu conteúdo. Eu falo que a responsabilidade é minha. A minha responsabilidade é construir uma comunicação que seja compatível com aquilo que eu acredito e que eu esteja disposta a bancar a consequência dessa comunicação. Então não é sobre falar qualquer coisa para chamar atenção, é sobre falar aquilo que tem validade, aquilo que vai gerar uma transformação positiva na vida das pessoas e estar disposta a sofrer com essas consequências, que elas vão existir. Ainda que eu virasse um protótipo do que esperam de mim, a crítica vai surgir de uma outra maneira, porque tá enraizado, é do ser humano, ele quer criticar, ele quer apontar o dedo, porque no fim, tá tudo bem dizer que o outro é tão bom quanto você, mas a partir do momento que ele se destaca um pouquinho, já é motivo para crítica. Eu te quero bem, mas não te quero melhor que eu. Exatamente. É doído falar isso, mas é humano. E a gente precisa ter essa verdade muito bem estabelecida para que a gente também não pire, porque a rede social, ela é tóxica. E a gente precisa saber lidar com esse momento. Mas, respondendo a sua pergunta, esse contexto dos haters sobre o Pará começou por quê? Eu cheguei no Pará em 2022, não sou mineira, eu sou paraense, tá bom, minha gente? Muito obrigada. Ela é mineira de nascença. É só de nascimento, tá? Mas foi um acidente de percurso. Meus pais A cegonha pousou errado. Pousou errado, mas foi um acidente de percurso que eu resolvi 30 anos depois. Mas tá tudo certo agora, a gente já ativou a documentação. Quando eu cheguei aqui, eu falo que foi um encontro divino. As pessoas, cada um tem sua crença, cada um tem um jeito de lidar com a espiritualidade, mas eu acredito muito nos pequenos sinais, eu não acredito nos milagres mirabolantes, aqueles milagres pirotécnicos. Eu acho que o milagre, ele vive no detalhe. E o detalhe, para mim, foi justamente no dia em que eu e meu marido estávamos posando em Marabá. Nós compramos a passagem por Marabá, porque é muito mais barato, o aeroporto de Carajás, as passagens são muito mais caras. E nós viemos em função do trabalho dele, aquela coisa tudo muito de supetão. E quando o avião estava prestes a pousar, eu olhei pro meu marido ainda um pouco assustada com toda aquela novidade, com o que a gente encontraria naquele momento. E ele também muito receoso, porque já conhecia Parauapebas, já tinha ido a trabalho. E tinha pintado uma imagem para mim de que era o terror, justamente para que eu, se fosse para me surpreender, que eu me surpreendesse positivamente, mas que eu não chegasse esperando algo extraordinário, porque ele tinha receios. E nesse momento eu olhei para ele e falei assim: fique tranquilo, nós seremos muito felizes aqui. A partir de agora, este é o nosso lugar. Andrei, parece mentira. O avião fazendo aquela manobra, entrou um feixe de sol, assim, que bateu no meu braço e no braço dele. Nessa mesma hora, tanto eu quanto ele começamos a chorar.
Pra mim, aquela foi uma resposta. Era uma resposta divina de que vai dar certo. Dali pra frente, tudo foi construção. É claro que obstáculos existem em qualquer lugar. No Espírito Santo, que é onde eu fui criada, em Minas Gerais, que é onde eu nasci, em São Paulo, onde eu morei, em todos os lugares a gente vai encontrar isso. Naquele momento, eu tinha uma rede social relativamente pequena, devia ter, sei lá, 3 mil, 4 mil seguidores, de pessoas que me seguiam por conta do trabalho com a comunicação. Então, a grande maioria eram pessoas que moravam ali, sul-sudeste, que era a área que eu estava acostumada. A partir do momento que eu comecei a publicar um conteúdo ou outro sobre o estado do Pará, ainda como uma espécie de diário, de reconhecimento, eu estava me descobrindo ali também, provando a culinária. Minha primeira vez, eu nunca tinha vindo aqui, não sabia como era, eu sabia o que tinham me dito, mas eu fui descobrindo um mundo completamente diferente. E comecei a registrar isso de uma maneira muito simplista. Nada elaborado, com nenhum mecanismo de edição. Tanto é que eu não faço isso até hoje. É tudo muito faça você mesmo. E esses conteúdos começaram a ganhar uma repercussão ainda embrionária. Eis que um vídeo no TikTok que tinha o título "Qual é a pior coisa do Pará?". Esse vídeo explodiu. Ele ganhou, sei lá, acho que 350 mil visualizações no TikTok. Eu nem tinha conta no TikTok, fui criar naquele momento. Então, assim, realmente foi algo fora da curva. Quando furou a bolha, meu amigo, aí começaram os haters. Na grande maioria, pessoas que não moram aqui, nunca estiveram aqui com aquela visão rotulada, estereotipada do que é o estado do Pará. E eu comecei a ficar muito assustada com aquilo, pensando, fiquei umas 2 semanas maturando. O que eu faço? Respondo, ignoro, bloqueio, porque se eu começar a responder, eu vou ter que dar continuidade a isso. E aí eu tive a primeira resposta. Tem que estar preparada também pra volta das tuas respostas, né? Exatamente, a tréplica, né? Eu tenho que estar preparada para isso. E a partir do momento que eu dei a primeira resposta, aí o mundo abriu. Começaram a vir outros questionamentos. E eu percebi que eram questionamentos muito burros, com o perdão da palavra, pessoas muito ignorantes em todos os sentidos, com português medíocre, com uma construção textual ridícula, com uma limitação cognitiva para pensar em ideias, assim, coisas que eu falo, gente, não. Alguns, eu fazia questão de mostrar quem era a pessoa para as pessoas não acharem que era eu que estava escrevendo aquilo. De tão absurdo que parecia ser. De tão absurdo que era. E aquilo começou a crescer. E eu comecei a responder. E hoje, assim, não é o meu conteúdo principal, porque eu tenho muito receio de tornar aquela rede uma rede muito pesada. Então, eu sempre mesclo, eu coloco ali conteúdos de cultura, dia a dia, comunicação, e aí dou ali 2, 3 respostas na semana. Mas se fosse pra colocar essa como única linha editorial, eu teria material para pelo menos uns 15 vídeos por dia. Caramba, agora, e existe, o que tu achas que mais incomoda as pessoas quando tu fala do Pará? Posso ser sincera? Deve. Protagonismo. As pessoas, principalmente quem não está aqui, quem não é daqui, elas têm horror ao que acontece aqui. Mas não é porque elas não gostam do que veem, é porque elas não sabem o que existe. As pessoas perguntam quantos tacacás nós temos que tomar para ficarmos bêbados. As pessoas acham se tratar de uma bebida alcoólica. As pessoas falam sobre o nosso tucupi como uma água de salsicha. As pessoas olham para a nossa maniçoba e elas falam, como assim essa folha nojenta? E elas usam palavras muito duras para falar de algo que elas não têm ideia do que é. Elas falam sobre o nosso Círio de Nazaré como uma idolatria, mas elas não entendem o que é você ver pessoas de joelho por 4 quilômetros, ajudando umas às outras sem saber por qual prece aquela pessoa está orando. Elas falam porque elas têm receio. Receio de que o Norte ganhe o protagonismo que ele sempre mereceu. Porque, no fundo, eu acho que essas pessoas têm ideia de que a riqueza real deste país está aqui. Só que ela não é uma riqueza de concreto.
Ela não é uma riqueza de vidros espelhados, apesar de termos. Porque, alô, galera que nos assiste de outros lugares do Brasil, aqui tem aeroporto, tá? Tem prédios enormes. Sim, tem muito trânsito. Tem muito trânsito, inclusive. Cheguei atrasada porque tinha trânsito. Só que elas não querem que este protagonismo florestal ganhe força. Porque isso tira o protagonismo de São Paulo, isso tira o protagonismo do Rio de Janeiro, isso tira o protagonismo de Minas e do Sul, e aí falo de modo geral. Essas pessoas, elas estão acostumadas a serem o centro das atenções. Só que como compete com o nosso carimbó, Andrei? Como é que compete com a nossa vivência ancestral? Não tem como competir. Então elas tentam no grito. Elas tentam aprofundar uma crítica destrutiva baseada no achismo. E é um achismo podre. Só pra deixar claro, a tua ideia, enquanto mostra conteúdos do Pará, não é dizer que a cultura do Pará é melhor que A e B. É dizer que nós temos uma cultura tão boa quanto, é isso? É dizer que nós existimos. Não é esconder os problemas. Tem muita gente que fala o seguinte: Isis, eu acho que às vezes você exagera porque parece que há uma tentativa de passar pano naqueles problemas que são realmente críveis e reais dentro do nosso contexto. E eles são, Andrei. Nós temos um seríssimo problema de saneamento básico nesse estado e é um problema que não é de hoje. E desculpa, não é um problema que vai ser resolvido em 15 dias. Nenhuma COP. Não vem nenhuma COP. Só que, aí qual é o recorte? Nelson Rodrigues já dizia: a síndrome de vira-lata, ela vem a partir do momento que a gente não consegue ter a ideia de que o que a gente tem de bom é muito mais potente do que o problema que nos coloca no buraco. Esse conceito da síndrome de vira-lata, que veio lá na década de 50, depois do Maracanaço, ele veio justamente porque o brasileiro ele estava se sentindo podre. Poxa, a gente perdeu em casa. Só que isso é reproduzido em todos os outros cenários no Brasil. E não é só no Norte, no Nordeste a gente vê isso também. Mas por que acontece assim aqui? Porque criou-se uma ideia centralizadora de que o que é pujante, o que é bom, o que é rico, tá lá na região Sudeste e na região Sul. Só que é uma ideia tirada da aleatoriedade, porque se a gente for olhar a raiz histórica, essas pessoas também foram para lá de outros lugares, elas também migraram de outros ambientes e elas construíram as riquezas muitas vezes baseadas na exploração, enquanto a gente construiu na ancestralidade e mantém essa raiz viva até hoje. Isso incomoda. E a ideia não é promover essa cultura dizendo que ela é melhor do que qualquer outra. É simplesmente dizendo: nós existimos. Nós não estamos no mesmo pacote. Norte e Nordeste não têm a mesma bandeira. E isso não significa dizer que são inimigos, muito pelo contrário. Mas eu não quero que as pessoas olhem para aquela estrelinha que fica mais sozinha ao norte na bandeira do Brasil, dizendo se tratar do Distrito Federal. A gente viu um vídeo viralizando, inclusive do SBT, sim, há umas semanas, justamente mostrando isso. A moça encheu a boca para dizer que sabia o nome dos 196 países do mundo, mas com a mesma força disse que aquela estrela era o Distrito Federal. Ah, pelo amor de Deus, gente. É geografia básica. A impressão que eu tenho é que... E olha que minha formação foi toda lá no Sudeste. Eu não tive disciplina de estudos amazônicos. Que é literalmente local. É o mínimo que se espera. Eu ouvia falar do Pará como, tá lá. O estado que tem a castanha. E só... A terra da Joelma. A terra da Joelma. Quantas pessoas que me conhecem no íntimo lá do Espírito Santo, a primeira pergunta que me fazem: e aí, já encontrou com a Joelma? Eu falo: meu querido, você tem ideia da dimensão territorial do estado do Pará? Nós temos 144 municípios. Nós somos o segundo maior estado do Brasil. Segundo maior estado do Brasil, 144 municípios, 8 milhões de habitantes. Eu peguei uma estrada agora, saindo de Parauapebas pra cá, eu gastei 12 horas de carro.
12 horas de carro em qualquer outro estado do Brasil, você atravessa 3 estados. É o Pará. Só que a gente não é mostrado. Então, a luta não é para mostrar força, é para mostrar a existência. Só isso. E detalhe, dentro de um Pará, nós temos muitos Parás, porque a cultura que você tem aqui em Belém, eu imagino que tu como uma pessoa que veio pra cá de uma vez, ou seja, não visitava o Pará antes de vir morar, eu imagino que tu deve ter tido esse impacto cultural ao chegar em Marabá, Parauapebas e atravessar para Belém, porque nós temos culturas diferentes aqui dentro. Tô errado? Certíssimo. Num estado do tamanho do nosso, é impossível você ter uma homogeneidade de cultura. Não tem como, porque a forma como as pessoas se relacionam é diferente, o sotaque é diferente, o 2 puxado é diferente. E tudo isso vai muito de acordo com a construção econômica da região que a gente está. Então, lá em Carajás, por exemplo, né, Marabá, Parauapebas, Canaã, que é a região de Carajás, a gente tem uma economia muito voltada para a mineração, então a gente tem um público lá que não é majoritariamente paraense. Eu convivo muito pouco com paraenses raízes lá, porque são pessoas que vêm de outros estados para atender a essa demanda da mineração. A gente tem aqui o público raiz, só que se você pega uma balsa e atravessa para o Marajó, você já tem uma cultura completamente diferente, ribeirinha, e se você vai para a região de Santarém, você tem uma outra cultura. Então, são muitos Brasis dentro de um único Brasil. Por isso que quando falam que o Pará é um país, eu não discordo, porque é verdade, são muitos Brasis aqui dentro. E às vezes existe essa divergência, esse conflito cultural dentro do próprio estado. Imagina quando a gente leva esse grande pacote cultural para o restante do Brasil. Dá um nó mesmo na cabeça. Agora, eu te perguntei qual é o motivo das críticas, na tua opinião, referente ao Pará, e você cita a questão do medo de assumir o protagonismo. Tá, com essa visão, a gente usa para quem mora fora, né? Mas quem mora aqui dentro? Quem é do Pará? E ainda assim faz críticas horrendas à nossa cultura, te critica por defender a nossa cultura, o que seria? Desconhecimento. Essa dificuldade... E aí eu acho que a mídia tem um papel fundamental e muito distópico nesse sentido. O recorte que a gente tem de uma imagem de um determinado lugar, ele é muito baseado na agenda setting, né? Aquilo que a gente vai colocando ali dentro da mídia, seja a grande mídia que a gente faz parte ou as mídias locais, né? Os blogs. E como é que o Rio de Janeiro é conhecido? Como a cidade maravilhosa. E também pela violência, infelizmente. Também. Só que... São 2 pontos. São 2 pontos. Mas o primeiro nome pro Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Quem vem de fora quer primeiro conhecer o Rio de Janeiro. Quer? Muita gente acha que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Quem vem de fora quer conhecer primeiro o Rio de Janeiro. Quer, porque quer ir no Cristo Redentor, quer entender como é que é o samba. Eu quero... O Rio de Janeiro é tão turístico, que as pessoas que trabalham em bares, que muitas vezes têm um ensino fundamental completo apenas, conseguem arrastar outras línguas por essa convivência para conseguir atender. Com outros públicos, exatamente, porque você tem ali uma concentração turística gigantesca. Só que você também tem problemas gravíssimos de violência, problemas gravíssimos de corrupção, problemas gravíssimos de saneamento, só que eles ficam margeados, porque, o Rio de Janeiro continua lindo. É isso. Praias. Este é o ponto. Aí você fala, Isis, você tá tentando comparar problema com problema? Não. Eu tô tentando te mostrar que nós temos problemas, eles são graves, eles precisam ser tratados com seriedade, mas não é isso que nos rotula. E aí está a síndrome de vira-lata para o paraense mesmo. Eu tenho muitos paraenses que me acompanham pelo puro prazer de fazer o hate. Porque acham absurdo gerar uma defesa num estado que não promove nada, num estado que não tem nada. E as pessoas dizem, por que tem tanto paraense indo pro sul do país? Gente, você já viu quantos sulistas e quantos sudestinos vêm pro estado do Pará? Prazer, Isis, eu tô aqui. Esse intercâmbio, ele não é só daqui pra lá, ele é de cá pra cá, de lá pra cá também.
O ponto é entender do que a gente está falando. Só que para isso, Andrei, a gente precisa aprofundar a camada da discussão. E as pessoas, elas estão acostumadas com o diálogo raso. Sabe quando a gente pensa lá na pirâmide do marketing, né? Que você tem lá conteúdo de atração e relacionamento. É a frase de efeito, é aquele gancho que vai chamar a atenção das pessoas. Você atrai, mas você não aprofunda. Ali você tá só trazendo a pessoa para perto. Para dialogar com profundidade, você precisa de tempo. E as pessoas têm preguiça. Elas não querem aprofundar o debate, porque isso vai gastar tempo. Isso vai fazer com que elas precisem pensar numa ótica menos polarizada. E tudo hoje está polarizado. Tudo é sobre lado A ou lado B. Ah, você é Lula ou você é Bolsonaro. Ah, você é de esquerda ou de direita. Ah, mas você acredita no... Dá pra gente pensar num contexto onde a gente discuta a raiz do problema e não qual lado da solução você tá, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas querem vestir a camisa de uma possível solução que nunca vai ser colocada em prática. É conversa pra boi dormir. Só que, se a gente não fala sobre isso no agora, daqui a 5 anos a gente vai ter perdido tempo, porque a gente vai estar na discussãozinha ainda paraense contra manauara sobre absurdo, norte pelo norte, que é um absurdo. Briga por conta de brega. Briga por conta de brega, enquanto a galera lá de baixo tá fazendo o quê? Rindo da nossa cara. Dizendo que a gente vai passar vergonha na COP. A gente, aproveitando que tu falou de COP, recentemente eu vi que tu até fizeste um vídeo sobre a reportagem da Folha de São Paulo. E mentiu referente aos problemas? Não. Mas tu achas que houve um exagero na forma em que aquela história foi contada? Pra mim, o que houve foi um crime. Um crime jornalístico. Sem pudor algum do termo que eu tô utilizando. Sem medo. A Folha de São Paulo é muito boa. Como imprensa, a gente pode falar como construção jornalística. São pessoas capacitadas, são pessoas que passaram por uma formação potente. Mas recentemente tem deslizado bastante, muito, né? Mas é justamente por isso que eu tô falando, assim, o histórico da Folha é um bom histórico. Como jornalismo, se a gente for olhar a raiz, e aí não é olhar lado 1 ou lado 2, mas vamos pensar na construção. Eu não sei se você tem, mas eu tenho em casa o manual da Folha, aquele manual de jornalismo que mostra como é a produção jornalística, e aquilo foi guia para mim por muito tempo, porque existe pelo menos um fio condutor de produção jornalística que busca a imparcialidade, ou pelo menos tenta, se é que ela existe, de uma maneira muito íntegra. E talvez dos poucos veículos que conseguiu manter isso por um tempo considerável. Só que de um tempo pra cá, o que a gente tem visto é, meu Deus, um sucateamento da nossa profissão. E aí você traz um grupo de jornalistas para fazer uma vivência, uma vivência cultural, num estado que eles não conhecem, numa cidade que não lhes pertence, para gerar ali uma crítica acerca de qual é a cidade que receberá a próxima Conferência Internacional do Clima. E é lógico que, como qualquer visão jornalística, você precisa trazer todos os pontos positivos e negativos, você tem que tecer a crítica. E, via de regra, é a crítica que gera uma transformação. Então, ela precisa, sim, ser incisiva. Agora, minha cara jornalista, quando você fala que o cidadão que aqui mora vive na merda... Podia falar isso? Desculpa. Se você fala que o cidadão vive na merda, você está negligenciando todo um histórico de convívio social que não te pertence. Ela ignora não somente o amor pela terra, mas a existência dessas pessoas. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, com problemas, com deficiências no saneamento básico e com caos em vários aspectos, assim como qualquer outra cidade deste Brasil. Qualquer outra, Andrei. Chega lá na região da 25 de março, às 5 da tarde, e tira uma foto para você ver as montanhas de lixo que você vai ver por lá. Fora o problema social de
usuários de drogas, pessoas em situação de rua que tomam conta de fato da via. E isso não é um problema menor do que falta de saneamento. Não é um problema menor. São problemas tão grandes quanto e todos precisam ser tratados em conjunto. Bora para a utopia aqui. Qual é o mundo perfeito? Um Brasil em que isso não fosse pauta, em que isso fosse solução para todos os lugares. Mas não é. Infelizmente, a vida não é esse moranguinho e o Brasil está muito longe de ser um país de primeiro mundo. Então, lidemos com os problemas. Eles existem, eles são reais. Mas por que o daqui precisa ser evidenciado mais do que o de outros lugares? Por quê? Se a COP fosse acontecer no Rio de Janeiro, a pauta da segurança não era a pauta principal. Tenha certeza, porque a gente viu isso acontecendo na época da Copa. A pauta da segurança foi assunto em matérias esporádicas. E é por isso que eu levanto a bandeira de que nós, enquanto comunicadores da floresta, precisamos assumir esse protagonismo, porque a crítica, meu irmão, vai chegar pronta por esses jornalistas, como a gente já viu. Essa matéria ridícula que saiu e que, para muitos, passa como uma grande crítica positiva, porque o jornalismo tem dessas coisas. Um texto bem feito, um texto bem construído e bem falado, ele arranca suspiros. Às vezes não é a mensagem em si, é a forma como você fala. E ela tem o talento. O texto dela é muito bem construído, é muito bem escrito. Um bom comunicador, você pode mentir e as pessoas vão acreditar em você. Você pode? Eu posso chegar aqui para você dizendo que pesquisas confirmaram que o consumo diário de 2 garrafas de cerveja vai potencializar a sua saúde sexual. E eu vou inventar um número de um instituto, e se eu falo isso com força e com todas as qualidades de oratória necessárias, quem tá do outro lado vai acreditar. Mas só pra gente, até assim, pra quem tá acompanhando, a gente não tá dizendo que o que foi dito ali, aqueles problemas não existem. Existem. O que a gente tá criticando aqui é a forma como isso foi contado. Tô correto? Tô certa? Corretíssimo, é isso. O problema não é ter falado. E eu porque julgo por falar, a gente fala também. A gente todos fala. os dias no nosso jornal. E eu acho que é até importante que isso seja falado naquele âmbito, porque se entendemos o Brasil como um Brasil uno, a gente poderia pensar em soluções conjuntas também. Por que não pode vir de lá para cá essa projeção de solução? Bom, se até hoje a gente não conseguiu solucionar, quem sabe alguém vindo de fora não pode projetar algo positivo pra gente. Então, isso é totalmente possível. O ponto é, por que construir uma narrativa que é toda baseada na crítica e não potencializar aquilo que tem de bom? Cadê tudo que nós somos em essência, em ancestralidade? Cadê uma matéria falando sobre a nossa culinária? Não tem! Sobre os nossos pontos turísticos. Sobre o fato de que você, a 15 minutos do centro da cidade, onde a COP vai ser realizada, você tá numa ilha. Pra tomar banho, pra... Nós temos no estado do Pará a maior ilha fluviomarítima do planeta Terra. Por que isso não foi falado? Essa matéria foi tendenciosamente preparada para roubar o protagonismo de Belém? Totalmente. Totalmente. Não tenha dúvidas. E foi só o primeiro passo. Só o primeiro passo. E é utopia da nossa parte esperar que a gente vai ter respostas, tá? Esperar que a gente vai ter um pedido de Mauaê, desculpa, errei. Não vai ter. A crítica ela vai ser cada vez mais incisiva. E eu acho que eles esperam esse espernear da nossa parte. Mas tu sabes que eu acho que isso vai além de uma questão, nesse caso, me referindo à COP, eu acho que vai além de uma questão de medo de perder o protagonismo. Eu acho que o medo é de perder dinheiro mesmo. Ah, sim. Eu acho que é. Porque um evento, mais ou menos um evento, se a gente for falar de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem eventos grandiosos que já foram realizados lá. Ok, temos aqui um catálogo de eventos. É mais um evento. A gente está falando de dinheiro que entra. Entrou muito dinheiro no Pará e vai continuar entrando até a COP. Fora a movimentação provocada pelo próprio turismo durante esse período. Então, tu achas que é só protagonismo? É porque tudo está interligado, né? Sim. E quando a gente fala de economia, muitos limitados cognitivos. Eu ia usar o termo burros, mas vamos lá. Muitos limitados cognitivos. Eu acho que aí ela chama de burro. De na elegância. Tá certo.
Muitos limitados, eles acreditam que o estado do Pará, assim como outros estados do norte, são sustentados pelos estados do sul e do sudeste, coisa que a gente sabe que não é uma verdade em nenhum aspecto. Então, sim, existe essa ideia de que, bom, nós os sustentamos e, além de sustentarmos, eles ainda vão levar a grana de um evento como uma COP. Por que isso não está vindo para cá? Sim. É matemática básica. Só que eles não conseguem ir para a página 2. E aí fica naquele discurso da gritaria. Quem é que grita mais alto? Esse é o ponto. A nossa inteligência vai precisar morar na sutileza. Como é que a gente responde a isso? De que forma que a gente vai construir a nossa narrativa para que, de alguma maneira, a gente desmistifique todo este rótulo que está sendo colocado por eles. Fugindo um pouquinho da história da COP, e ainda falando da questão da xenofobia, qual foi o comentário assim que foi mais pesado pra ti durante esse período em que tu tens defendido o Pará nas redes sociais, que tu leu, ou que talvez tu até nem preferiu nem compartilhar, mas que marcou bastante? E por qual motivo? São tantos, Andrei, são tantos, mas um em específico me marcou muito, porque falava do combo, falava da culinária, falava do povo. É um cidadão, morador do município de Marabá. Ele não é paraense, mas ele mora no Pará há 25 anos. Eu nunca me esqueci. Deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, esse episódio. Eu estava em São Paulo, na época, participando de um evento, quando chegou o comentário via TikTok. Foi um comentário em um vídeo, não foi nem na caixinha de pergunta, não. E ele falava, eu não lembro do texto completo, mas era algo como: essa lavagem que vocês chamam de comida, carregada de temperos ridículos, que vocês dizem nutrir e satisfazer, não passa de uma coisa ridícula. E ele complementava e falava que o paraense é um povo aproveitador, que é um povo preguiçoso e que é um povo que não sabe se relacionar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Nenhum outro estado do Brasil, e olha que eu sou de Minas Gerais e o povo mineiro é bem conhecido por ser acolhedor, Sim. viu? E é de fato um povo muito acolhedor. Eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo um povo tão acolhedor como o povo paraense. Então, falar da nossa culinária, tá bom, você não gosta de jiló? Sim. Não coma jiló. Você não gosta de maniçoba? Não coma maniçoba. Tá tudo certo. Agora, quando você toca na ferida do nosso povo, da gente que faz o Pará ser esta potência, isso pra mim é xenofobia. E o que mais me marcou foi o fato de ser uma pessoa que não nasceu aqui, mas que ganha a vida aqui, ou seja, sustenta a família, coloca dinheiro no bolso e tem orgulho em meter o pau. Olha isso. Isso pra mim é a barbárie da xenofobia. Mais do que aquelas pessoas que falam sem estar aqui. Como aconteceu há umas semanas atrás com aquele vídeo polêmico lá do prefeito de Blumenau, exatamente. Do ônibus, né? Exatamente. E assim, quando eu respondi àquele vídeo, a minha resposta não foi uma crítica à ação dele. De forma alguma, tem que fiscalizar mesmo. Se o problema tá acontecendo, a gente não quer criminalidade em nenhum lugar do Brasil. Nem aqui no Pará, nem lá no Sul e nenhum outro lugar do mundo. Mas quando você rotula e de forma muito sutil, coloca ali no meio da informação: o ônibus estava cheio de paraenses. O ônibus era do Pará. Ou seja, o mal está chegando à nossa cidade. Quase isso, né? Como é que você não responde? Como é que você fala? Mas você tá passando pano pro problema. Se a pessoa quer cometer crimes, ela tem que ser presa. De fato, se ela saiu daqui pra cometer crime em outro lugar, que ela seja presa. Assim como eu quero que quem saiu de outro lugar pra cometer crimes aqui seja preso também. O ponto não é esse. O ponto é como é que você rotula. Isso é a xenofobia. Então, eu acho que esse da comida foi um dos mais pesados, assim, sabe? Mas coisas como: o Pará é um lixo, que nojo de lugar terrível. Essas palavras, todos os dias, pelo menos... Mas essas críticas,
essas críticas se limitam ao Pará ou essas críticas elas também acabam vindo pra ti, sei lá, pela aparência, pelo fato de ser mulher, alguma coisa, as pessoas se limitam a criticar o Pará ou você também se torna alvo dos ataques? Me torno a partir do momento que eu respondo. Então, primeiro eu faço a defesa. E aí a pessoa não satisfeita com aquela defesa, aí ela precisa criticar alguma coisa sobre a Isis. Então, essa mulherzinha, essa ridícula, ela acha que é alguma coisa. A pessoa às vezes vê um recorte de 30 segundos, ela tá se achando a jornalista. Tem um vídeo, tem bastante tempo esse já, que eu peguei lá, o calhamaço dos diplomas. Eu falei, gente, é pra provar? Então tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá aqui jornalista, mestre em sociologia política, especialista em comunicação e blá, blá, blá. E fui, porque parece um exagero, mas chega todo dia. Então tem hora que a gente tem que colocar os pingos nos is. Sim. Eu não tô falando tirando informações do sovaco. Eu tô falando baseado em algo que eu entendo. Você não é uma influenciadora que Não. apareceu do nada. Tem uma estrada aí. Tem uma história. Aliás, eu tenho muito receio com o termo influenciadora, porque a gente sabe que existe um conceito de influencer digital, que é um conceito muitas vezes muito banalizado. Sim. Tá? E eu tenho muita preocupação com isso, porque eu nunca quis nem vulgarizar e nem banalizar a minha imagem. Deu muito trabalho chegar onde eu cheguei. Deu muito trabalho estudar tudo que eu estudei. Sim. Então eu não queria, de alguma forma, parecer que eu construí um projeto de viralização para ser a pessoa que vive de publis. Não é esse, nunca foi o meu objetivo. Nunca foi a minha meta. E louvável quem tem essa como meta. Não é a minha. E só. E eu acho que tá tudo bem. Acho que a gente pode ter, coexistir dentro desse cenário. O ponto é, a minha trajetória não começou a ser construída hoje, nem ontem. E é a partir disso que eu me sinto confortável em dialogar sobre os assuntos que eu dialogo. Tentando trazer leveza, tentando trazer humor, para que não fique também uma coisa muito enrijecida. Sim. Porque não é muito meu perfil, eu sou expansiva, eu sou barulhenta, eu sou essa pessoa. O ponto é, de que forma que a gente consegue construir? Só que esse momento da crítica à pessoa, ele não começou hoje, Andrei. Eu sou bariatricada. Eu pesava 60 quilos a mais do que eu peso hoje. Nossa. Eu sou uma pessoa... Nunca trabalhou na vida e quer defender olha só. uma louça, o que é seu tá guardado. Olha que bacana. Isso é lindo. Isso Cara, é lindo, né, gente? aí a implicância, a crítica já não é mais referente ao Pará, e a gente já vê que é contigo. É né? comigo, mas é justamente porque perde o filtro do argumento, já não tem mais o que falar, Sim. então começa a procurar outras coisas para. E muito provavelmente deve ter visto algum vídeo meu em que eu tava em casa, vestida de pijama, então não entendeu que aquele era um recorte da minha vida privada, não viu que existia um trabalho por trás, que existia uma carreira, e aí soltou isso lá. Munição, né, minha gente? Era o que eu precisava para poder responder à altura. E é isso, sabe? O ponto, e aqui vale para todo mundo que de alguma maneira se expõe nas redes sociais, seja qual for o motivo, você vai receber críticas. E as pessoas vão falar. Elas vão falar do seu corpo, elas vão falar dos seus dentes. Isis, nossa, mas o seu dente é amarelado. Para de tomar café. Isis, mas o seu cabelo, você podia ser diferente. Todo dia tem um pitaco sobre isso. Eu acho que você podia tentar fazer um tratamento assim, assim, assado. E tá tudo bem, entra num ouvido e sai no outro. Esse não é um problema. Eu tô acostumada com críticas muito mais pesadas. Rolha de poço era nome do meio pra mim. Eu vivi uma infância, na época da escola, muito dura nesse sentido. Felizmente, eu tenho uma família muito estruturada que me permitiu não sofrer mais. É uma coisa que tu já tinha falado abertamente, referente a essa questão de ser bariátrica, de ter feito a bariátrica, Já. sofrer gordofobia, Ixi. o que na época não era gordofobia, Não era uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Uma brincadeira muito pesada. Andrei, lá no Espírito Santo tem uma siderúrgica chamada CST, que hoje nem se chama mais CST, é ArcelorMittal. E na época, um dos apelidos que eu tinha era rolha da CST. Imagina, né, o que é uma rolha de uma...
Só que eu chegava em casa, depois de escutar isso, e eu tenho uma relação muito boa com os meus pais e com a minha mãe, com a minha irmã e, enfim, familiares de modo geral. E meu pai olhava pra mim e falava assim, você é maravilhosa. Então eu olhava pro espelho e pensava, quem são esses imbecis na fila do pão que estão me chamando de X? Perto do que os meus pais são, perto do que a minha irmã é. Então, isso me ajudou. Digo mais, isso me salvou. Só que essa crítica, ela não morre na escola. Porque quando eu vou para a graduação, eu ainda não tinha operado. Então eu fui para a graduação, eu comecei a trabalhar em televisão num corpo muito diferente do que eu tenho hoje. Então eu ouvi atrocidades. Eu experimentei atrocidades. Como por exemplo? Eu era estagiária no canal Futura e eu recebi uma proposta para fazer um teste para ser apresentadora de um programa de negócios locais lá no Espírito Santo. Desses programas que falam de socialites e negócios, enfim. E na época, a moça que apresentava, ela fazia disciplina de telejornalismo comigo. Ela disse o seguinte, olha, eu tô me mudando, eu vou te indicar, porque pra mim, você é aqui da sala de aula, é aqui, tá apta a fazer isso e vai lá fazer um teste. O fulano é tal, o lugar é tal, chega lá que você vai fazer o teste. Me arrumei toda bonita, coloquei um vestido preto, rendado assim, mais ou menos na altura do joelho, fui pronta, preparada. Quando eu cheguei, fui muito bem recebida. E aí o dono não era nem uma emissora, era uma produtora que vendia esse programa para uma emissora na Rede TV na época. Na Rede TV não, na Band, desculpa. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, a gente vai entrar, você vai fazer um teste, você vai ler um texto, que seria uma chamada, uma cabeça de uma matéria. E eu quero que você leia TP. Você tá habituada com o TP? Eu falei, tô habituada. Fiz lá. 3 minutos de teste, mais ou menos. Eu lembro parte do texto até hoje. Eu terminei aquele texto e eu pensei, eu arrasei. Eu sabia que eu tinha ido muito bem. Eu sabia. E tinha uma outra moça pra fazer o teste também. Linda, linda. Uma boneca. Cabelo até a cintura. Desenhada. Falava baixinho, assim, mas uma boneca. Foi muito educada também. E ela fez o teste na sequência. Ela não conseguiu ler a primeira linha. E ela ficou muito nervosa, me pediu ajuda, eu ajudei e terminamos o teste. Quando eu saí daquele teste, eu falei, bom, a menos que eles entrevistem outras pessoas e tenham, né, outros cenários, a vaga é minha. Aí eu recebi uma ligação no dia seguinte. Ele falou, pois venha, porque você vai ser contratada. É hoje. Liguei pro meu chefe na época, do estágio, Burura, maravilhoso, foi meu primeiro chefe. Diretor excepcional de televisão. Falei, Burura, tem uma notícia pra te dar, infelizmente eu vou pedir afastamento do estágio, porque recebi uma oportunidade. Ele, você tem certeza, você quer ir, vai ser bom pra você, as portas estão abertas, mas vá com Deus. Quando eu cheguei lá, a moça tava junto. Achei aquilo meio estranho, enfim. Sentamos nós duas e o diretor na frente. E ele virou pra nós duas e falou assim, vocês serão uma dupla de ouro. Você, fulana, com a moça, vai ser a nossa apresentadora oficial. Enquanto você, Isis, vai ser uma espécie de orientadora dela. Aqui, você vai ensiná-la a fazer o que você fez no seu teste. Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor que nós pagávamos para outra pessoa, nós vamos dividir por 2 e cada uma vai receber metade do salário. Tudo bem? Aí eu, claro que não. Ele, mas por quê? Eu falei, bom, se eu tivesse me candidatado a uma vaga de professora ou de orientadora, talvez a nossa conversa pudesse seguir. Mas esse não foi o caso. Qual é o motivo que leva você a querer contratar 2 pessoas, sendo que uma conseguiu executar o teste e a outra não? Você tem que entender, Isis, que a sua aparência não é compatível com a imagem que nós queremos passar para os nossos clientes. Eu apertei a mão dele e falei, muito obrigada pelo seu tempo. Estou indo embora.
A bariátrica que tu fizeste, ela tem a ver com a tua saúde, a tua aparência ou um pouco dos dois? Com a saúde. Eu não queria operar na época. Eu era muito bem resolvida com a minha aparência. Eu posso depois mandar fotos, se depois a gente puder colocar aqui de alguma forma para as pessoas conhecerem. Mas eu era muito bem resolvida. Mas a minha saúde era de uma senhora de 70 anos. E eu fui muito a contragosto. Assim, o médico olhou para mim e falou o seguinte: olha, você tem duas opções. Ou você emagrece em 6 meses para que você comece a traçar um roteiro de saúde para que você chegue aí na vida adulta bem, saudável, feliz. Ou entra na faca. Só que eu comecei a engordar, Andrei, com 4 anos de idade. Eu não tive um período da vida onde eu engordei. Era minha genética, era da onde partiu? Não sei. Ou seja, você sempre foi gordinha. Sempre fui gordinha. É claro que nos últimos anos, antes da bariátrica, teve um aumento considerável, mas eu nunca fui uma criança magra. Então, nunca fui aquela criança que vestia aqui, ó. Essa é uma das fotos. Você é a do câncer. Essa aqui. E eu era exatamente essa pessoa, tá? Autêntica. Olha o tênis amarelo. Veja bem. É a meia rosa. E era assim. Hoje eu brinco, eu falo, mãe do céu, como é que a senhora me deixava sair assim? Ela, minha filha, você não aceitava. Era isso e pronto. E autêntica nesse nível. Então, eu não tinha problemas em ser quem eu era. Tava tudo bem usar uma saia. Você vê que a gordurinha tá pulando ali do lado e tá tudo bem. Eu tava feliz. E esse aqui do meio é meu pai. Então, nesse momento, meu pai olhava pra mim e falava, você tá maravilhosa. Como é que eu ia duvidar, Andrei? Como é que eu ia acreditar em outras pessoas? Uma criança. Então, assim, e também não tive problema. Você fala, você foi uma criança que você demorou a conseguir se relacionar. Quando eu beijei na boca a primeira vez, cheguei anunciando em casa meu pai, venci na vida. Hoje eu beijei. A pisa depois. Nada, porque a gente sempre teve essa relação tão de proximidade que gerou essa confiança. Eu não tive problemas de autoestima e realmente não tive. Mas a bariátrica, ela veio no momento pela saúde. E eu demorei pelo menos 3 anos para aceitar o meu corpo magro. Eu já vou fazer 12 anos de operada. Eu demorei muito tempo a aceitar o meu corpo magro. Eu não me reconhecia. Não me reconhecia. Hoje eu me reconheço. Hoje eu gosto do que eu vejo. E hoje eu entendo que isso foi fundamental para mim. Eu continuo lutando contra a gordofobia porque eu acredito que é uma pauta que precisa ser tratada. As pessoas não têm que ser julgadas pelo tamanho do jeans que elas vestem. Eu entendo que a minha vida ficou mais fácil depois de emagrecer. E é muito triste dizer isso, mas hoje eu não tenho o retrabalho de provar a minha competência antes de ter que mostrar que, apesar do jeans 46, eu posso ser competente. Hoje eu consigo fazer com que a minha competência chegue primeiro. E isso é uma lástima. Eu fico muito triste com isso, porque não era pra ser assim com ninguém. Não era pra ser assim. Não era pra uma apresentadora de TV ter problemas porque ela tá acima do peso ideal. Hoje eu não sofro com isso, mas eu sei que eu sofreria. Isis, tu achas que a gente que trabalha em televisão, a gente não precisa ter segredos. Tu achas que o cenário mudou? Tu achas que hoje quem tá na televisão, na frente das câmeras, pode ser quem é? Acho que nós avançamos. Não acho que nós já chegamos no fim da linha. Avançamos sim. Por exemplo, o sotaque. Quando a gente fala de jornalistas que são de lugares do norte e do nordeste, que foram para a região central, lá, sul, sudeste, e precisaram romper os seus sotaques para se enquadrar num padrão de jornalismo televisivo, a gente já avançou muito, porque hoje nós temos sotaques mais carregados, hoje nós já temos jornalistas que trazem uma leveza, que trazem jargões, que trazem regionalismos, que são potências do nosso estado e de outros estados do nosso país. Mas eu não acho que seja o fim da linha ainda não, acho que ainda existe muito preconceito, tanto de imagem quanto de jeito. Sim. Sempre vai ter aquele lugar que vai falar, seja um pouquinho menos, se enquadre um pouquinho, porque o seu jeito expansivo, o seu jeito de falar mais alto pode incomodar. Então, eu acho que a gente avançou, mas ainda não chegou lá. E para mulheres, o cenário é um pouquinho mais complicado, eu acredito. Por quê?
Porque ser mulher é duro, né, meu querido? Ser mulher é difícil, porque primeiro a mulher ela é só a mulherzinha. Ela precisa comer muito feijão com arroz para poder chegar onde eu, homem, másculo, cheguei. O homem, ele tem uma licença poética maior para errar, para ter falhas. A mulher não. No primeiro deslize, lá, a doida. Desequilibrada. Será que ela tá de TPM? O homem não, ele só tá preocupado com o resultado da equipe. Se um homem chega surtando, falando como diretor de jornalismo, chega surtando e falando que cadê a matéria que não chegou na minha mesa ainda? Ele só tá preocupado com o jornal, que precisa entrar no ar às 11 da manhã. Agora, se eu, enquanto diretora de jornalismo, chegar lá e falar, galera, onde é que tá? Nossa, que destemperança. Por quê? Certeza que brigou com o marido. Certeza. Dormiu de calça jeans. Acho que... E aí, tem aquele contexto. Quem é que está por trás de você? Nossa, que trabalho bacana que você tem feito em Parauapebas, Isis. Quem é o diretor de jornalismo? Não, eu sou a diretora. Não, mas quem é o diretor? Sou eu. E quem é que está por trás? Eu. Como se a tua capacidade não fosse suficiente para fazer o que faz. Sempre. Sempre. Mas isso não é uma exclusividade da Isis, não é um desprivilégio meu. Eu acho que nós, mulheres, vivenciamos isso em todos os cenários. Eu acho que determinados grupos, né? Não tô dizendo que não aconteça, mas eu acho que determinados grupos que você se encaixa, você precisa sempre ter que provar a sua competência. Sempre. Eu já me masculinizei muito para conseguir ser vista e respeitada. Quando, principalmente trabalhando no mundo corporativo, lá no Espírito Santo ainda, eu participava de reuniões em que eu era a única mulher. E uma jovem mulher ainda. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu já estava em cargos de gestão com 22 anos. Então, imagina, você tá numa mesa onde tem homens 40 a mais. Com um pensamento... Com um pensamento de 87 anos atrás. E esses homens olham pra mim e falam, estagiária? E nada contra a estagiária, tá, gente? Mas desculpa, naquele momento não. Eu estava ali falando de liderança para liderança. Então, eu hoje me permito vestir aquilo que eu gosto. Eu gosto de cores, amo uma manga bufante que me deixa com cara de princesinha, de patriçoca. Os teus vestidos longos estampados são algo que na televisão, principalmente no jornalismo, a gente não tá acostumado a ver. E eu amo. Eu coloco tudo pra jogo. Coloco porque sou eu. E ali eu encontro uma zona de respeito. Ali eu consigo ser respeitada e consigo continuar sendo valorizada usando aquilo que é meu, que é autêntico, tá? Mas eu sei que não foi sempre assim. Então, meu guarda-roupa, ele era azul marinho, cinza e preto, e era terninho, 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 terninho. Hoje eu uso um blazer, às vezes para dar uma estilizada e tudo, mas assim, de forma muito pontual. Porque eu tenho horror àquela época em que eu precisava provar 37 vezes, primeiro, em função da aparência, antes de mostrar a minha competência. Por vezes eu fazia, olha aí, antes da cirurgia. Outra 2021? Pessoa, não é? Não, isso aí eu postei em 2021, né? Mas a foto é de... Nossa, outra pessoa, Isis. Eu acho que eu não reconheceria. Nem eu. Nem eu. Caramba. Acho que só pelo sorriso. Acho que o jeito de falar também, mas assim, depois de convivência, mas... de cara, assim, não, é impossível. Impossível. A gente tá falando de televisão, Isis, e a gente vê uma crescente aí nas redes sociais. Tu acha que a televisão tá acabando? Nada. Quando a televisão chegou no Brasil em 1950, anunciaram o fim dos veículos de rádio. É o fim do rádio. Acabou o rádio? Não. A TV se reinventa. E é claro, ela precisa se reinventar a passos largos. Porque diferente da época da TV para o rádio, ou do rádio para a TV, a gente tem hoje um acesso a uma infraestrutura tecnológica que faz com que as mudanças sejam muito mais rápidas. Então, a gente tem inteligência artificial, por exemplo, que projeta mudanças de uma semana para outra. Coisa que, no início dos anos 2000, não
eram realidade. Mas olha, falando em inteligência artificial, eu assisti um corte nas redes sociais da matéria no Fantástico, do último domingo, eu acho, referente àquele programa da Marisa Mayô, eu acho, que é um programa criado por inteligência artificial. O rapaz que criou, o idealizador desse programa, ele falou, não, eu consegui criar, mas tudo que tem por trás dessa personagem é humano. Sem humano não tem como fazer. E é isso que as pessoas precisam entender, que a inteligência artificial é abastecida com a nossa criatividade. A inteligência artificial, ela não é criativa. Ela é máquina. Ela executa. Ela executa de forma muito ágil. Sim. E é aí que tá a potência. Gente, não tem que ter vergonha de usar ChatGPT e companhia limitada. Só que você tem que usar com inteligência. Você tem que usar sabendo que você não está se substituindo. Não é para escrever por você, é para agilizar o seu tempo. Iniciar o projeto. Fazer com que aquilo comece. Tem um dado de um relatório que eu gosto muito de acompanhar, que é o The Future of Jobs, que fala lá sobre as habilidades e competências mercadológicas para o futuro. E esse relatório, ele sempre coloca uma listinha de projeções para os próximos 5 anos. Então, de 2025 a 2030, você tem lá quais são as habilidades técnicas e comportamentais que o mercado vai exigir. Já há anos, o primeiro lugar é a capacidade de resolver problemas complexos. Só que o ser humano foge de problema, Andrei. O ser humano não gosta de problema e a gente tem que ter tesão pelo problema. Porque a partir do momento que eu sou capaz de resolver, solucionar qualquer coisa, eu vou ser vista. Eu vou ser aquela que... manda pra Isis que ela vai resolver. Meu marido fala muito. Meu marido chama Glaucon e ele fala o seguinte: chama o Glaucon. Chama. No trabalho ele fala, chama. Chuta pra cá que eu vou fazer o gol. Ah, mas não tem solução. Eu vou inventar a solução. A gente precisa amar o problema. E dentro dessa lista também tem a criatividade. Capacidade de se relacionar com as pessoas. Todas essas características humanas. A inteligência artificial, ela rompe barreiras. E aí vem o nosso papel jornalístico, né? Tem um dado dentro desse relatório que fala o seguinte: até 2030, mais de 90 milhões de postos de trabalho vão ser extintos em função da inteligência artificial. Dá medo, né? Só que no mesmo processo e no mesmo tempo, 170 milhões de novos cargos serão criados. O saldo é positivo. Sim. Tudo qual é o ponto de partida da nossa informação? Da onde é que a gente parte? Porque tá lá no Código Deontológico do Jornalismo. Precisamos ser imparciais. Desculpa dizer isso. Imparcialidade total não existe. A gente luta todos os dias para buscar a utopia da imparcialidade. É como se fosse o pote de ouro no fim do arco-íris. Só que a partir do momento que você escolhe um ponto de vista, que você escolhe um ponto de partida para contar uma história, você já está tomando parte. Eu sou humano e eu não tenho como ser imparcial quando eu vejo um homem agredir uma mulher. Tem como eu dizer, não, isso aqui não me pertence. Eu não vou ficar nem do lado da mulher, nem do lado do homem, porque eu sou jornalista, eu sou imparcial. Não. Faz parte da minha construção enquanto homem, enquanto ser humano. E isso não tem como dividir do jornalismo. Então, eu arrisco dizer que do jornalismo a imparcialidade não existe. Não existe. E a busca desenfreada por ela produz conteúdos rasos. Muito rasos. Porque você fica lá no lead, né? Eu odeio lead. Jornalistas, eu odeio lead. A gente vai pra faculdade e aprende lá que você tem que responder 6 perguntinhas no primeiro parágrafo. O que, quem, como, quando, onde e por quê. E aí você responde tudo isso porque, no fim das contas, é corte de custo, tá? Porque se o seu texto precisar ser cortado no final do dia e você não estiver disponível para fazer esse corte, um editor vai lá e corta. Se ele fizer isso nos 2 últimos parágrafos, a sua matéria não vai perder o sentido, porque todas as informações importantes estão lá. Só que isso, para mim, é pobre. Matéria construída com pirâmide invertida é pobre. Desculpa, não tem reflexão. Como é que você gera diálogo? Ainda mais em tempos de rede social, onde a gente vê que uma legenda de 3 linhas já entrega o que aconteceu. Fulano morreu na rua tal depois de receber 3 tiros nas costas. Bacana, o lead tá lá, mas e a história por trás? Eu quero saber quem era fulano. Por que ele morreu? Eu não sei se você se lembra de uma poesia, não vou me lembrar a autoria agora, mas me marcou muito na época
dos estudos de literatura ainda na escola, que falava algo como: João Gostoso era carregador de feira livre e morava num barracão sem número. Um dia, ele pulou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Era alguma coisa, uma crítica social que dizia: a lagoa era a Rodrigo de Freitas, mas o João era o João Gostoso. Quem é João Gostoso? E para mim a pergunta que fica é: eu quero saber quem são as pessoas por trás das notícias que eu tô trazendo. Eu quero saber quem é aquele familiar, seja da tragédia ou do progresso. Qual é a história por trás? Nós estamos aqui para contar histórias. Nós não estamos aqui para construir pequenos bullets de conteúdo. Qual é a dificuldade de fazer jornalismo em meio a essa era onde todo mundo acha, de forma muitas vezes vazia e, enfim, que pode divulgar uma notícia? Qual é a dificuldade para nós, jornalismo? Quais são os desafios? Para mim, o principal jornalismo é dissociar a nossa imagem de todo esse grupo de produtores de conteúdo que se dizem jornalistas. Infelizmente, a gente tem uma regra aqui no Brasil, aliás, uma falta de regra, que é a não exigência do diploma para exercer a profissão de jornalista. Tudo bem. Principalmente quando a gente vai para os interiores, a gente sabe que as pessoas aprendem muito. Existe uma falta de mão de obra e existem muitas pessoas que conseguem desenvolver bem o ofício aprendendo na prática. Mas vamos trazer aqui para nossa realidade. Se a minha escola não foi a graduação, ou seja, eu não aprendi teoricamente aquilo, a minha escola foi a rua, certo? Então, se eu me torno uma jornalista de polícia, quem foram os meus professores? Os policiais. E quando você vai pegar uma sonora com um policial, ele, pra te contar que o bandido conseguiu fugir, ele não vai falar, fulano fugiu. Ele vai falar pra você, o criminoso logrou êxito. O fulano foi a óbito. Eu falo que existe o juridiquês e existe o policiês. Quando não é o nacional foi preso. Ai, gente, é de lascar. E aí eu vejo colegas jornalistas, não de formação, mas por experiência, que reproduzem esse mesmo discurso. Falta de bagagem. Falta de bagagem. Aí você chega tentando mostrar que existe um outro caminho e a pessoa fala, mas eu faço isso há anos. Aí, na contramão, você tem essa pulverização dos blogs, que são diversos, e que muitas vezes, principalmente no cenário do interior, nascem por uma questão política, e a gente não tem que ter medo de falar isso. Você vê que no ano eleitoral nascem 200 blogs novos, simplesmente para tentarem arrancar um pedacinho da verba de divulgação da campanha. Sim. E muitos são criados pelos próprios políticos para se defender e para agredir e atacar os demais candidatos. E aí vira uma guerra porque sempre causa a impressão de que o jornalista é o pivô dessa construção da notícia falsa, da notícia sem critério, da notícia que não é checada. E aí quando a gente faz um trabalho bem feito, nós somos os retardatários. Sabe por quê? Porque checar demora. Fazer jornalismo bem feito dá trabalho. Sabe o que eu comentei com a professora Roberta, quando ela veio aqui? Ela foi minha segunda entrevistada. E também com uma outra entrevistada, a Bruna Lohane, que entende muito de comunicação, que esses portais, essas páginas de fofoca, de informação, elas não existiriam sem o jornalismo. Porque essas páginas não fazem a apuração, essas páginas replicam o nosso trabalho. Pode abrir qualquer página dessa. O Fofoquei da vida. Lula diz tal coisa. Quem apurou isso? Não foi o dono da página Fofoquei. Quando houve aquele problema da Fofoquei, que uma moça se suicidou, ele mesmo disse, não, mas esse não é meu trabalho, eu só replico, quem faz isso é jornalista. Ou seja, se não houvesse um jornalismo de verdade, essas páginas não existiriam. Só que as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. O grande público não consegue. Então, o nosso desafio é justamente esse, mostrar para a população que existe uma diferença entre o que é publicado na imprensa tradicional, e eu não tô dizendo que só é válido o que é tradicional, tá? Porque tem jornalistas independentes que criam blogs sérios
que criam conteúdos muitas vezes pautados numa checagem até mais robusta do que nas redações, que por falta de tempo, Sim, de falta sim. de pessoal, não conseguem fazer, e que tem trabalhos incríveis. Não é sobre uma emissora específica, não é sobre a grande mídia como empresa. É sobre um trabalho jornalístico sério, Feito por profissionais. feito por profissionais. Ontem eu entrevistei um professor. A gente já conhece, já entrevistou ele várias vezes para matérias da TV e eu convidei ele para o podcast. Quando ele sentou aí, a primeira coisa que ele perguntou para mim foi: Andrei, tu és jornalista de formação, né? Eu falei, sou. Ele falou: ah, tá. Porque eu não aguento mais ir para podcast em que o apresentador não é jornalista. Eu não tenho mais paciência. As perguntas são vazias, as perguntas são mais do mesmo, a gente não consegue desenvolver o assunto. O cara fala assim: diga para mim algumas curiosidades sobre Belém. Sério? É isso que você vai perguntar? Ele falou aqui pra mim, tu percebia a indignação dele, sabe? E aí a gente vai analisar, olha a importância do nosso diploma. Posso te dar um exemplo? Claro. Eu tenho um programa chamado Café com Drummond. E o Café com Drummond, ele nasceu justamente dessa dor de querer trazer profundidade para as pautas. Então eu queria conversar com as pessoas com mais tempo, porque o jornalismo de rotina, ele não permite isso. A gente tem uma matéria, às vezes, de 2, 3 minutos e a gente não... Quando grande, Sim. e que a gente tem que passar a notícia e... Nacional next. é 1,40. Com Veja passagem, bem. às vezes, cabeça. Veja bem, a gente tá falando de um contexto que é muito difícil de fazer. Então, o Café com Drummond, ele era justamente com esse objetivo de trazer reflexões profundas a partir de pessoas que querem falar sobre assuntos diversos. Então, trouxe a professora Roberta, trouxe o Padre Patrick, trouxe várias pessoas de áreas distintas para falar. No dia da entrevista do Padre Patrick, você deve saber de quem se trata, né? Uma coisa que sempre me incomodou demais, e eu acompanho o Padre Patrick há muito tempo, ele é pároco da igreja que eu frequento, então assim, quem assiste a uma homilia do Padre Patrick, ó, trecho da entrevista, quem assiste a uma homilia do Padre Patrick não tem ideia da grandeza, da potência do que ele faz e da espiritualidade que tem. E eu ficava muito incomodada que todo programa de entrevista que ele participava, a pergunta era sempre a mesma. Padre, como é estimular que as mulheres comprem brusinhas com o dinheiro do marido? Ai, padre, o que você diz das sogras? Ai, padre, você mora no Pará, mas como é que você chega no Pará? Tudo dentro daquele cenário da viralização. Empobrecendo a imagem que é real dele. Ele é muito mais do que isso. O humor dele é leve, ele é ótimo, é uma delícia sentar pra bater papo com ele, porque de fato é inteligente, leve, carismático, bem-humorado. Mas ele é muito mais do que um humorista na rede social. Ele é um padre sério. Então, quando eu trouxe a entrevista com ele, o meu objetivo era, eu quero falar de espiritualidade. O que é Deus pra você, padre? Deus aparece pra todos da mesma forma. Isso é jornalismo. São perguntas que você precisa ter, a gente volta a falar bagagem para elaborar. Bagagem, não tem como fazer isso sem repertório. É como você fazendo aqui comigo agora. A gente tá conversando de igual para igual porque são duas pessoas com repertório. São duas pessoas que têm bagagem. Se eu citar Nelson Rodrigues, você sabe de quem eu tô falando. E a linguagem da Isis não é uma linguagem fácil de entender. Ela usa, apesar de ser comunicadora e de ser muito clara no que fala, mas tem palavras que não é todo mundo que conhece. Não é. E é culpa tua? Não. É culpa de quem não te virou pra... É isso. Esse é o ponto. E não é dificultar a mensagem, Sim. de forma alguma, porque eu acho que a mensagem ela precisa ser simplificada. Claro. A população precisa entender. Eu me lembro que na época do mestrado, eu fiz mestrado em Sociologia Política, que não é a área da comunicação. Então, assim, eu tive muitas dificuldades, assim, porque o corpo acadêmico, ele é um corpo muito preconceituoso, muitas vezes, né? Principalmente quando é uma pessoa que não é da área matriz, né? Eu não era uma socióloga, eu era uma jornalista fazendo um mestrado em Sociologia. E eu sou muito persistente nas coisas, sabe? Eu nunca fui a mais inteligente, mas eu sempre fui a mais esforçada. Eu não tenho o dom da inteligência, mas eu não aceito ser mais ou menos. Gilda Soares, uma professora de radiojornalismo que eu tive, falava o seguinte: se você for bom, se esforce para ser o melhor. Mas se você for ruim, se esforce para ser o pior. Porque o da média nunca vai ser lembrado. Então, medíocre eu nunca quis ser. Nunca. E é muito engraçado como a gente precisa
construir isso ao longo dos nossos dias, porque sem repertório você não chega a lugar nenhum. E aí, na época do mestrado, eu lembro que na minha qualificação, uma das pessoas da banca, ele falou assim, passando com desdém, assim, se fosse um trabalho na área da comunicação, estaria muito bom. Mas é um trabalho em sociologia, né? Eu acho que está sendo meio simplista. Por exemplo, todas as pessoas seriam capazes de entender e a academia precisa estar num patamar diferenciado. Eu falei, olha, eu não sei de qual academia o senhor se refere, mas a academia que eu acredito é uma academia que, assim como o jornalismo, serve às pessoas. A academia existe em função da ciência. E ciência se produz para o povo. Ciência se produz pra gente. É gente falando de gente e estudando gente. E eu sei, não tem como construir isso somente lendo notícias no jornal. A gente precisa ler Foucault, a gente precisa ler Bourdieu, a gente precisa ler Nietzsche. Se irritar porque leu 18 vezes e ainda não conseguiu entender o que o caboclo quis dizer, e aí você se sente incompetente 20 vezes... Sim. Mas é persistir, porque uma hora vai entrar. E depois que entrar, aí que tá a beleza do nosso trabalho. Como é que a gente traduz isso para as pessoas? Como é que torna acessível? Como é que eu torno isso acessível? Porque eles não estavam muito preocupados com isso, mas nós precisamos estar, porque a arte da comunicação tá justamente nessa ponte. Em pegar o que é difícil e tornar acessível. Sim, com certeza. Fala um pouquinho da tua história, Isis, enquanto jornalista. Hoje tu estás aqui, mas já me disse que é mestre aí em sociologia, especialista em comunicação. Fala um pouquinho de como é que começa essa tua história com a comunicação, com o jornalismo. A comunicação começou quando eu me descobri uma criança tagarela, né? Só que em algum momento lá no finalzinho da infância, início da adolescência, eu comecei a escutar rumores de que eu poderia tornar isso uma profissão. A tua mãe ouvia muito isso na escola? É um ótimo aluno, mas conversa muito. Você sabe que não, mas sabe por que não ouvia? Por conta do bullying. Eu era nerd. Então eu era muito extrovertida com os meus professores. Então, eu não sei se você passou por isso, mas eu nunca me dei muito bem com pessoas da minha idade. Eu não sei se é porque em casa a minha irmã é 7 anos mais velha que eu e nós sempre fomos muito amigas. Então eu meio que a minha régua foi sempre sendo puxada por ela. Então, eu achava os meus coleguinhas de turma sempre muito bobinhos. Então, os meus papos eram sempre com os professores. Então, eu tinha esse diálogo muito, muito bacana com eles. E eu era nerd. Então, era a nerd gordinha. O combo completo, né? E a queridinha do professor acaba não sendo o queridinho dos colegas. Exatamente. A queridinha do professor era a panelinha do professor, né? A protegida. Só que assim, eu sempre me cobrei muito, sabe, Andrei? Meus pais nunca me cobraram muito, mas eu me cobrava muito. Então, eu ia muito bem nas disciplinas de humanas, português, matemática, história e geografia. E eu era mediana nas disciplinas de exatas. Tinha uma dificuldade tremenda, tremenda. Eu nunca aprendi, de fato, a fazer conta de dividir com vírgula. Se você me der aqui agora um papel, eu não sei fazer. Tá? E aí eu desenvolvi um método na época, depois eu posso mostrar o que eu fazia, né, para as pessoas em casa entenderem. Eu tinha lá uma conta, 72 dividido por 6. Esse, no caso, não tem vírgula, né? Mas só para você entender como é que eu fazia. Ao invés de fazer a conta bonitinha, eu desenhava 6 bolinhas e eu ia colocando pauzinhos dentro dessas bolinhas até dar o número 72. E aí eu contava quantos tinham dentro daquela bolinha. E eu fazia uma média. Bom, não necessariamente daria um número exato, mas eu me aproximaria. Aí o que eu fazia? Eu escrevia um parágrafo explicando como é que eu cheguei naquele resultado. Meu professor foi tão fantástico, percebendo isso, que além de permitir que eu demorasse um pouquinho mais fazendo as provas, ele começou a deixar um espaço maior para que os alunos pudessem escrever. Professor Marcelo. Que professor foda, com o perdão da palavra. Porque ele pegou uma limitação minha, entendeu que não era por desleixo, porque a esposa dele era minha professora de português e ela sabia que eu era uma aluna exemplar. Então ele entendia que não era por falta de estudo. Era afinidade com o assunto. Então ele me ajudou a ter o boletim que eu queria, porque para mim era entregar um boletim só com 10. Essa era a minha meta. E não era a meta dos meus pais, era a meta da Isis.
E aí, no finalzinho do ensino médio, eu fiquei muito em dúvida entre fazer jornalismo e psicologia. Porque eu sempre amei gente. Eu falei, quero cuidar das pessoas. E era aquela pessoa que ouvia todo mundo. Então, deixa eu tirar um conselho. Eu já tinha um vocabulário mais amadurecido. Então, as pessoas falavam, você é boa para dar conselho. É tipo mãe, né? Eu falava, gente, o que combina com isso? Psicologia, talvez. Sim. Meio no Uni do UNT, tá? Na hora de fazer a inscrição, eu falei, não, é jornalismo. E fui. Quando eu tava na segunda semana de aula, eu descobri que tinha um laboratório de jornalismo na instituição. Falei, pô, bacana, só que você só podia pleitear a vaga de monitoria ou de estágio a partir do 3º período. Eu falei, gente, eu não vou esperar 3 períodos. Eu não vou esperar. Bati lá na porta e falei, olha, eu não sei fazer nada. Eu estagiei na segunda semana. Exatamente o que aconteceu. Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu não sei fazer nada, eu sei fazer café. E eu adoro café. Me põe pra servir café e vai me ensinando as coisas. Tá? Eu não preciso ganhar nada, não. Tá tudo certo. Só me ensina. Meu texto é bom, tá? Quer me dar uma redação? Esse é um ponto, tá? E aí vale pra todos. Não tenha pudor em dizer que você é bom em alguma coisa. Sim. Saiba reconhecer que você é bom. E assim, eu sabia que eu escrevia bem. Eu sabia que eu escrevia para além da média. O Drummond não tá à toa no meu nome, sabe? Eu não sou parente à toa. Não é parente distante, é parente próximo. E é real. E eu muito cedo reconheci isso. Então, eu preciso lutar com as armas que eu tenho. O que eu sei fazer hoje? Escrever. Então, me bota pra escrever. Escrever é chato, tem gente que não gosta. Então, o que é pra digitar? Me põe. Com 3 semanas trabalhando gratuitamente, eles abriram uma exceção mirabolante e me colocaram pra estagiar de fato, recebendo. Meu primeiro salário, eu fui pro supermercado, comprei tudo em queijo, porque eu amo queijo. Comprei tudo em queijo. Foi a realização da minha vida. E dali pra frente, eu comecei a entender que se eu quisesse me destacar, eu precisaria fazer mais que a média. Porque, infelizmente, nós estamos numa realidade profissional muito prostituída. Muito. Jornalista não ganha bem. A gente acha que trabalhar na televisão garante você um salário estrondoso. Não, nós somos profissionais normais. Sim, como qualquer outro. É o que eu falo. Nós somos CLT. CLT normal. Às vezes alguns nem são CLT, tá? Nós somos CLT. E se a partir de amanhã a gente não trabalhar mais, a gente não tem dinheiro. Não tem. A gente é um CLT que usa a imagem para trabalhar. Ponto. Isso não nos dá privilégio em nenhum sentido. Aliás, traz até riscos, né? Em outros aspectos. Sim, e exige muito da gente. Exige total, porque você não pode ser desleixado, porque aquela imagem ela vai ser projetada tanto na televisão quanto fora dela. Sim. E eu descobri muito cedo que eu gostava de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Eu também. Eu gosto do que o dinheiro me proporciona. Acho que ter ambição é importante. Tem. E a gente tem que ter, porque assim, é bonito quando a gente fala, eu quero acabar com todos os problemas do mundo. E tá bom, eu quero acabar, mas eu sei que eu não vou. Então eu trabalho um pouquinho a cada dia para fazer isso. Mas qual é o meu objetivo real? Andrei, eu trabalho para poder tomar todo dia Coca-Cola de latinha. Porque é a dose certa e o gás não acaba. Eu trabalho muito além do que a média, porque eu sei que às vezes a minha jornada tem 12, 14, 16 horas, porque eu me viro em 1 milhão de versões. Eu sou diretora de jornalismo, eu sou apresentadora, mas eu dou curso, eu dou mentoria e tudo. Não é porque eu sou a louca do trabalho, é porque eu gosto de tomar Coca-Cola de latinha. Tu gosta do que o teu trabalho te proporciona? Eu gosto. E é por isso que eu trabalho muito. Eu amo trabalhar. E eu sou muito feliz por trabalhar com algo que me dá prazer. Mas eu não trabalho porque tem um objetivo somente social por trás. É porque eu gosto do que o dinheiro me proporciona. Até porque isso não enche barriga, infelizmente. Você não vai conseguir resolver os problemas do mundo e você vai passar fome. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de sentar à mesa e poder escolher. E, infelizmente, nós escolhemos uma profissão que torna o caminho mais longo. Talvez se eu tivesse optado pela medicina ou pela engenharia ou por qualquer outra área, eu precisasse trabalhar menos para ter mais recursos. Principalmente na região onde a gente mora. Nossa região, o salário é ainda mais baixo. Mais baixo. E a gente não tá falando de SBT, pelo não, amor de Deus. Na verdade é o geral, é o mercado prostituído. Pelo contrário, tem lugares aí que, gente, quando tu sabe o que a pessoa que exerce a mesma função que tu ganha, em determinados lugares, tu fala, meu Deus, como eu ganho bem. Porque eu conheço gente que ganha muito pior, que faz o que eu faço e ganha menos da metade do que eu ganho. É loucura.
Não, assim, nesse aspecto nós estamos no paraíso. Mas a gente sabe que houve um caminho Sim. até a gente chegar aqui. E é este caminho que muitas vezes é negligenciado, sabe? Que as pessoas, ser jornalista é muito fácil. Só colocar uma roupinha bonita lá na frente da câmera e falar, vai lá e fala. Faz de qualquer jeito aqui, só pra gente ver um negócio. A gente já conhece seu trabalho como jornalista, mas tu tens um trabalho como mentora, né? Tem. Palestras, fala um pouquinho pra gente. Quando eu entendi que eu gostava de dinheiro, eu percebi que a imprensa tradicional talvez não me proporcionaria exatamente aquilo que eu gostaria. E a sala de aula já tinha me fisgado. Eu comecei a dar aula ainda na graduação. Eu comecei a dar aula de marketing. Eu tinha feito 3 semanas da disciplina de marketing da graduação. Eu fui convidada para dar aula numa instituição de cursos técnicos na área de estética e podologia. E a moça virou para mim e falou o seguinte: eu assisti a um conteúdo seu, não me lembro exatamente se foi uma palestra que eu tinha. Não, na verdade eu estava numa palestra que eu fiz uma pergunta sobre o assunto. E ela estava na mesma, ela era diretora dessa escola. Ela falou, você não quer dar uma aula? Não, a gente tem uma vaga. Eu falei, olha, eu tenho 18 anos. Aí ela falou, não tem problema. Ninguém precisa saber. E você não vai contar isso pra ninguém. E aquela foi a minha primeira experiência na sala de aula. E eu me apaixonei. Adivinha a primeira pergunta que me fizeram? Quantos anos você tem? Claro. Aí eu falei, fique tranquila que ao final da aula, se vocês gostarem, eu conto quantos anos eu tenho. E aí eu me lembro que a senhorinha, era um público mais velho, né? A senhora olhou pra mim e falou, nossa, sua aula foi muito boa. Muito boa. Mas a senhora tem uma cara de jovem. Eu acho que a senhora é muito jovem, né? Eu falei, obrigada, eu sou mesmo jovem. Atenção, eu tinha 18 anos. Falei, quantos anos a senhora acha que eu tenho? Ela, no máximo, 35. De fã hater. De fã hater em 5 segundos. Eu falei, meu Deus do céu, como isso pode? Vou usar esse dinheiro pro Botox agora. Nesse momento. E dali pra frente eu entendi que a sala de aula poderia ser um caminho. Tanto é que eu fui pro mestrado justamente com esse objetivo. Fiz sociologia política por amar a área, gosto da academia, apesar de achar ela meio enrijecida, mas gosto muito da sala de aula e trilhei uma carreira corporativa. Então, eu era gestora de comunicação institucional numa universidade lá no Espírito Santo e trabalhava como mentora de oratória, porque já desenvolvia esse trabalho meio que no 1 a 1, isso começou a pulverizar. No mestrado, eu conheci na época uma grande amiga hoje, que era a apresentadora do Bom Dia Espírito Santo, na época lá na TV Gazeta, que é afiliada à Rede Globo, e nós formamos uma parceria, uma sociedade. Então, eu e a Tati Braga dávamos esse curso de oratória presencialmente lá no Espírito Santo. Fizemos isso por alguns longos anos. Depois a gente transformou isso no online, ela também continuou dando as mentorias dela, eu continuei dando as minhas e a gente continuou essa trajetória. Depois que eu vim para o Pará, eu estava num momento, eu não estava na televisão mais, justamente por ter feito essa transição mais para a área do marketing e a área corporativa por conta disso. Sim. E acabou acontecendo a televisão em Parauapebas. E aí eu não me dissociei do trabalho de oratória, porque é algo que eu amo, é a transformação que eu consigo ver de cara, sabe, assim, acontecendo na minha frente. Então é algo que eu sou realmente apaixonada. Concilio as duas coisas, apesar de cansativo, porque eu acho que é um trabalho que gera uma transformação muito grande. E aí, nesse meio do caminho, encontrei a professora Roberta Macedo, que foi um presente de Deus na minha vida, e firmamos essa parceria para ofertar também essa modalidade presencial aqui no Pará. Quem quiser aprender tem que se inscrever no curso. Mais uma dica para quem está assistindo. Como é que eu falo tão bem como tu fala? Como é que eu faço para conjugar verbo, para ter bagagem para falar bem? Prática. Prática. É falar na frente do espelho. Não adianta, gente. A comunicação não é o que você diz, e sim o que o outro entende. Essa frase não é minha, mas essa frase tem que ser frase de cabeceira para todos nós. E não é sobre o que a gente fala, é sobre como a gente fala, como é que a gente projeta a nossa voz. A gente tem mania de falar de forma preguiçosa, com a boquinha fechada, porque dá menos trabalho. Você precisa entender a potência da sua musculatura facial. Então, tem alguns exercícios de fonoaudiologia, inclusive, que eu acho que deveria ser uma disciplina obrigatória nos cursos de jornalismo, apesar de não ser. Não tem. Mas eu acho que deveria, porque a gente precisa entender qual é a potência que a gente tem. Tem um exercício muito simples que eu gosto muito de aplicar nas mentorias, que é o seguinte. Como é que a gente fala as vogais, né? A, E, I, O, U.
A, E, I, O, U, ou seja, é uma decrescente, eu vou fechando a boca. Se a gente embaralha essas letras e fala numa outra ordem, por exemplo, U, O, E, I, A, U, O, E, I, A, eu consigo brincar com o abre e fecha da minha boca e potencializar a forma como essa voz é projetada. E aí você fala, fazer isso durante 5 minutos na frente do espelho, um único dia, vai mudar a sua vida? Não. Mas se você tornar essa uma constante, você começa a entender o quanto é que a sua voz pode ser projetada. Falar bem pode ser aprendido, mas para isso você tem que praticar e olhar para o seu erro. Quer ver um exemplo? Vícios de linguagem, ruído de comunicação, tipo né, tipo, então, coisas que às vezes as pessoas colocam na fala sem perceber. Como é que a gente tira um ruído de comunicação, Isis, se eu não percebo que eu o falo? Diagnosticando que você o fala, sabe post-it, aqueles quadradinhos coloridinhos? Cola na sua casa inteira com a palavra que você não pode falar. O seu cérebro vai entender que aquele é um recado. Você precisa conscientizar a sua mente de que tem algo sendo falado no inconsciente para que você consiga, de forma prática, retirar isso do seu dia a dia. Só que dá trabalho. E é por isso que as pessoas falam mal. E aí um dado. Você sabia que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer? Não sabia. É ciência. E por quê? Porque a morte é uma certeza. A morte é uma certeza. A gente pode ter medo de como que a gente vai morrer, de que forma que essa morte vai acontecer, como é que vai ser, se vai ser trágico, se vai ser um suspiro. Mas o falar em público não, porque você tá ali exposto, escancarado para as pessoas te criticarem. Depois que você morreu, na teoria, a gente não tá vendo, né, o que as pessoas estão fazendo no nosso velório. Acabou. Cada um com a sua crença, mas é ali, o corpo tá ali, vai ser enterrado ou, enfim, vai virar cinzas. Mas o falar em público não. Tem a exposição do momento e tem o pós. O que as pessoas vão falar depois que você desceu do palco? Sim. Então, se conscientizar sobre isso é fundamental para que você tenha uma virada de chave que potencialize a sua voz. Por quê? Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que bons comunicadores, ainda que sejam péssimos profissionais, se destacam mais do que bons profissionais que não sabem dialogar com o outro. Comunicar abre e fecha portas. Totalmente. Pensa, você que está em casa, no nerd da sua sala. Mas eu não estou falando do nerd extrovertido, não. Eu estou falando daquele nerd que ficava na frente da professora, tímido, suado, que não conseguia falar um bom dia numa altura considerável. Muitos desses, hoje, não conseguiram se desenvolver na carreira. E não é por falta de competência técnica, não. Porque são gênios da matemática, da geografia, da história, mas não conseguiram potencializar a sua voz. Dá dó, porque são pessoas incríveis, mas são pessoas que não conseguiram projetar a sua voz. Quantos marqueteiros a gente sabe que são muito mais bons comunicadores do que bons profissionais? O nosso exercício tem que ser, eu preciso ser os dois, né? Para não virar charlatanismo. Mas, se você já é um bom técnico, foque em ser um bom comunicador, porque as portas vão se abrir. Mais dicas nos cursos que a Isis está promovendo, vai promover em todo o estado. Pronto. Isis, a gente está quase chegando no final, porque a gente fala muito, já tem mais de 1 hora de conversa. Ai, Jesus! Eu tô olhando aqui, a última vez que o Vitor me deu uma regressiva foi 3h23. E agora são? 50 minutos. Ou seja, já tem 1h30. A gente já tá quase encerrando. Antes de eu encerrar, tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é com quem você não tomaria um tacacá. Se não quiser citar nome, não cita, mas... tipo de pessoa você não tomaria um tacacá? Eu não tomaria um tacacá com o João. João é um moço que mandou uma mensagem pro meu Instagram, deve ter umas 3 semanas mais ou menos, e ele disse que o dia que ele fosse obrigado a vir ao estado do Pará por qualquer que fosse o motivo, aqui ele largaria uma bomba para acabar com todos esses paraenses aproveitadores. Então, eu não tomaria, mas não é nem porque eu não quero ter o desprazer de encontrá-lo pessoalmente. É que eu espero que esse tipo de gente jamais pise no nosso lindo e incrível estado. Antes da gente encerrar, eu quero te fazer mais uma pergunta. Tu falou de polarização lá no início da nossa conversa e a gente que está na televisão, infelizmente, e nas redes sociais também, ao expor as nossas opiniões, as pessoas
Se você critica hoje esse copo, e esse copo é verde, é porque você é petista. E se amanhã você critica esse que é vermelho, é porque você é bolsonarista. A Isis é muito atacada por lado A, por lado B, pela esquerda e pela direita? Pelos dois lados, olha que loucura, né? E olha que eu, diferente de outros influenciadores que normalmente têm uma posição declarada nas redes sociais, eu sou muito neutra porque eu sou muito do diálogo profundo. E eu acho que existem problemas graves nos dois lados. Eu acho que a esquerda no Brasil hoje não é o ideal de esquerda da construção certa da política. E a direita a mesma coisa. Eu acho que a gente não tem bons representantes nem de um lado nem do outro. Ferrados, gente. Estamos lascados em todos os sentidos. E eu recebo dos dois. Às vezes, num mesmo conteúdo. Olha que coisa maluca. Num mesmo conteúdo, eu recebo, tinha que ser petista. E do outro lado, bolsonarista, elitista, é gado do Bozo. Eu falo, gente, mas vocês precisam se decidir. E nesses casos, eu ignoro. Eu ignoro porque existem algumas limitações cognitivas que não conseguem ultrapassar a segunda página de conversa. Então, para essas pessoas, para que eu vou gastar o meu vocabulário? Eu gasto com gente que, de alguma forma, quer aprender e também quer ensinar. Porque é uma troca, sempre é uma troca. Mas de alguém que eu não vou absorver nada, para que é que eu vou encalacrar? Nem tudo é Lula e Bolsonaro. Não, gente, nem tudo é Lula e Bolsonaro. Ai, aliás, olha... Colocando os dois no mesmo saco, olha, enfim, Isis. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Volte sempre, a casa é nossa. Vou te fazer uma visita lá em Parauapebas. Pois faça, estou esperando com um tacacá maravilhoso para te apresentar. Tá certo, obrigado. Olha, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Então aproveita, pega esse link e compartilha com todo mundo. Até a próxima.